a pregadora nesta noite e pedir para que vocês possam ficar de pé para a gente orar por ela. Amém? Vocês não se sintam acanhadas, não. Vocês estão na casa do Pai. Onde só tem mulheres. Se der vontade de vocês chorar, vocês choram. Se der vontade de vocês gritar, gritem. Se der vontade de vocês correr, fale para mim, que eu boto você lá no meio da rua e você corre. Aqui não dá certo, não, porque eu lembro você é meu coração bravo. Amém? Mas vamos orar pela administradora nessa noite, amém? Levanta tuas mãos e pede aí no teu coraçãozinho, Senhor, porque eu sei que tem mulheres aqui que nesta noite veio em busca de uma resposta. Então, assim, se você ainda não entendeu a resposta, deixa eu te dizer, daqui para o final você vai entender. Amém? Mas fala aí no teu coraçãozinho, Senhor, fala comigo, usa a tua filha. Às vezes a gente tem um negócio de dizer assim, Senhor, usa fulano que não me conhece. Se até o diabo conhece a gente, quem é que não vai conhecer? Todo mundo nos conhece, gente, que se vê. Mas diga assim, Senhor, usa a tua filha para me abençoar. Amém? Aleluia! Querido Deus Pai, Espírito Santo de Deus, eu te peço neste momento que o Senhor, meu Pai, venha usar a tua filha conforme a tua vontade, que ela diminua e teu Espírito Santo cresça, meu Pai. Eu te peço que da boca dela, Senhor, saia, meu Pai, palavra como uma espada desembanhada de fogo, meu Pai, que venha penetrando a alma, Senhor, do Espírito, meu Pai. Eu te peço, Senhor, vai guardando a sua família, vai guardando a sua casa, vai livrando de toda a retaliação do inimigo e que neste momento ela seja blindada pelo Senhor, mas que ela seja ousada e usada por tua presença. Aquilo que o Senhor mandar ela fazer, que ela faça. Aquilo que o Senhor mandar ela falar, que ela fale. Aquilo que o Senhor mandar onde ela pôr as mãos, ela venha botar as mãos e venha, meu Pai, fazer a tua vontade. Assim eu entrego ela em tuas mãos e que o Senhor fique à direita dela, vai retirando todo o nervosismo, vai retirando, meu Pai, tudo aquilo que impede dela ouvir a tua voz. Que seja feita a tua vontade. Assim eu oro em nome do Pai, do Filho e do teu doce amado Espírito Santo. Toda a igreja diz amém. A paz. Eu estou um pouco nervosa. E vocês vão perceber durante a ministração que eu sou muito chorona. Então, se eu começar a chorar, fiquem tranquilos. É muito comum para mim. Primeiro, eu queria agradecer o convite. Eu vim aqui, eu acho que foi para o grupo jovem. Foi uma bênção. Deus começou a falar comigo no louvor. E eu creio que hoje foi do mesmo jeito que vários irmãos aqui. E eu oro para que Deus continue falando com vocês, Como foi ministrado, como foi orado, que vocês venham ter alguma resposta àquilo que vocês tanto questionam a Deus, que se for da vontade do Senhor, que seja respondido. Amém? Aleluia! Quando foi falado que era um culto de mulheres, eu fiquei um pouco na dúvida do que falar. Tem várias mulheres na Bíblia, de exemplo. E aí eu fui orar. E várias passagens Deus falava comigo, mas nenhuma eu sentia que era a palavra. E aí Deus começou a falar sobre Ana, a mãe de Samuel. E eu comecei a chorar. Porque Ana, ela viveu um período um pouco conturbado, E todas vivemos. Eu sei que eu não sou a escolhida para viver uma dificuldade, todas passamos. E quando eu pensei em Ana e fui ler a palavra, aquilo mexeu muito comigo. Porque eu me senti um pouco do que ela passou. Ana, para conseguir uma bênção, ela orou incansavelmente. Ana se derramou aos pés do Senhor. Ana deu a bênção dela antes de receber. Vocês imaginem vocês pedirem um filho por anos e antes de receber você já dá o seu filho a Deus, já consagrar. Eu não consigo imaginar esse amor. Acho que quem é mãe tem um pouco de apego. Imagina você doar o seu filho antes de ter. Então eu queria que vocês abrissem a Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 1. Queria que vocês ficassem em pé para podermos orarmos, por favor. Ler a palavra.
fala o seguinte, primeiro capítulo de Samuel, a partir do 9, ele fala: Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que ali a teve como embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te o teu vinho. Porém Ana respondeu: Não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados ou do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Amém? Podem sentar. Eu não sei como vocês chegaram. Eu cheguei bem atribulada. Antes de vir, quando eu orava, eu fiquei um pouco perdida, porque hora eu orava, hora eu chorava. E enquanto eu estava, clamando ao Senhor antes de vir, eu chorava muito. Eu estou com minha alma amargurada. Então, eu acho que foi por isso que eu senti tanta intimidade em falar de Ana. Porque nem todos os dias estamos bem, né? Nem todos os dias estamos 100% ali. Às vezes é um problema no casamento, eu estava vendo as caixas e eu estava pensando nisso. Às vezes é um problema na família, às vezes é um problema na vida, de saúde, às vezes é um problema conjugal. Enfim, temos tantas coisas que infelizmente nos tiram do foco. Mas Ana, ela não fez isso. Ana se manteve em oração. Para quem não sabe a história de Ana, ela era a esposa de um homem. Deixa eu abrir aqui que eu fiz algumas anotações. Só um minutinho, gente. Aleluia, glória a Deus. Ana, ela era casada, mas ela era estéril. Então ela não podia ter filhos. E o maior clamor dela ao Senhor era ter um filho. E aquilo atribulava a alma dela, porque ela não conseguia. Entretanto, mesmo no meio da tribulação, Ana era fiel. Ana continuava orando. A Bíblia relata que Ana orava incansavelmente. Ana orava dia e noite, ao ponto de que o sacerdote confundiu ela com uma pessoa embriagada. Vocês imaginam que é vocês orarem tanto que o de fora só via sua boca se movendo e achar que você estava embriagado? É você orar com a convicção que você vai receber sem você ter. E Ana era essa pessoa, ela orava. Entretanto, Ana, o esposo dela, Elcana, ele tinha outra mulher. E essa mulher ela já tinha filhos. E isso gerava intriga. Ana se sentia mal, porque ela não podia dar filho, principalmente homem, a Elcana. E a outra esposa dele tinha. A Bíblia relata que ela era humilhada. A outra mulher se desfazia dela, a outra mulher a criticava, e ela só fazia chorar. Chegava a época que Ana não comia. E eu acho que toda já passou por uma dificuldade que às vezes tira até a fome, né? Aquela angústia que corrói a alma. Hoje eu estava com ela. E eu pensava, Senhor, eu não tenho condições de dar uma palavra. Não estou bem. E Deus só me contava Ana. Ana orou com a alma destruída. Ana continuou fiel com a alma amargurada. E eu pensando, se Ana conseguiu, por que eu não posso conseguir? Porque eu estou me diminuindo perante o Senhor. Se eu sou filha dele, se eu fui escolhida desde o ventre da minha mãe, se ele tinha planos para cumprir na minha vida, se ele cumpriu na vida de Ana, por que ele não vai cumprir na minha e na de vocês? Então o que acontecia? Que
eles tinham um tabernáculo, que eles iam anualmente para orar. E Ana foi em um momento e ela lhe clamou. Sabe aquela angústia, aquele clamor que você acha que não vai dar em nada e Deus está lá em cima dizendo: filha, eu estou ouvindo. Aleluia. Filha, está aqui comigo. Glória a Deus. Tuas orações alcançaram o céu. Aleluia. Era o clamor de Ana. E Ana clamou ali pelo filho. E lá ela fala o seguinte, que se o Senhor não esquecer dela, der um filho homem, ela irá consagrá-lo a ele todos os dias. Eu pedia muito a Deus uma bênção na minha vida. E eu vou abrir agora um parênteses bem pessoal. Era a minha faculdade. A minha faculdade era uns 5 anos. Eu demorei 9. Quase o dobro. E hoje eu vejo o seguinte: Deus, ele me prometeu a faculdade. Ele não me prometeu o tempo. Moisés, ele prometeu a terra prometida, né? Mas ele não falou o tempo. Se Deus prometeu, chega. Não se preocupe com o tempo. Se Deus prometeu a cura, ele vai dar. Se Deus prometeu a restauração do casamento, ele vai dar. Se Deus prometeu te livrar de todos os traumas da sua infância, você vai ser livrado. É o tempo dele. A gente tem que estar à disposição do Senhor. Porque a gente é imediatista. A gente quer na hora. A gente quer orar e num passe de mágica que Deus realize. Mas às vezes não estamos prontos. Talvez se Deus tivesse dado Samuel a Ana antes, Ana não tivesse consagrado. Talvez Ana não tivesse entendido que tudo que é dela, antes de chegar nas mãos dela, pertence ao Senhor. Aleluia. O que é de vocês está pertencendo a quem? Aquilo que vocês pedem ao Senhor é para quem? É para vocês ou é para glorificar o nome de Deus? Porque Samuel, ele foi um profeta. Ele foi um dos juízes, mas Samuel veio para Deus. A mãe consagrou ele antes de gerar ele no ventre. O que vocês pedem? O que vocês clamam ao Senhor? Vocês estão consagrando a quem? Vocês estão pedindo para entregar nas mãos de Deus ou vocês estão pedindo para satisfazer uma vontade? Porque Ana não. Ana foi firme. Ana na Bíblia é sinônimo de mulher de oração. É sinônimo de mulher de perseverança. Porque ela pediu. Gente, imagine. Você pedir e já acreditar que recebeu. Porque quando eu orava pela minha faculdade, chegou um momento que eu desisti. Chegou um momento que eu disse assim: Senhor, se eu não conseguir esse ano, para mim acabou. Eu não quero mais. Eu estou cansada. Eu estou batendo na trave e para mim já não aguento mais. E eu lembro de Deus dizer o seguinte: eu prometi no meu tempo. Aleluia. Eu estou preparando. O processo é meu com você. Eu vou à frente. E ele cumpriu. Glória ao Senhor, foi cumprido. Então assim, eu me baseei em Ana. E eu chorava hoje. Porque eu dizia: Deus já cumpriu muitas coisas na minha vida. Mas tem algumas que ela mexe com a gente, né? E eu pensando: Senhor, será que é porque eu não consagrei a Ti? Será que é porque antes de pedir para o Senhor me dar, eu não disse: Senhor, é teu. Se o Senhor quiser levar, na mesma hora o Senhor leva. Se o Senhor não quiser me dar, o Senhor não vai me dar, mas é teu. E Ana não. Eu queria que vocês entendessem isso. Vocês estão conseguindo perceber que Ana entregou o filho? Quem aqui é mãe? Vocês teriam a coragem de entregar o filho, consagrar a Deus, sabendo que na hora que você entrega, Deus pode dizer: se é meu, devolve para mim. Vem. Ana não se preocupou com isso. Ela disse: Senhor, se o Senhor me der, ele vai ser consagrado diariamente. Todos os dias eu vou te entregar ele nas tuas mãos. E Samuel foi. Samuel foi entregue nas mãos de Deus todos os dias. Samuel veio para ser profeta e foi. Samuel foi escolhido pelo Senhor. Samuel, ele quer dizer de Deus. Então até nisso o Senhor é maravilhoso. O nome foi para fazer jus de quem ele é, do Senhor. E quando eu estava orando, pedindo ao Senhor uma palavra, que ele me falava de Ana, eu pensava: o quão fraca eu estou sendo. Não, às vezes não é nem porque a gente quer. Às vezes é porque a gente se deixa abater. Às vezes a demora da promessa ser cumprida, ela nos tira do eixo. Às vezes a gente não conseguir aquilo, os problemas vindo acarretando, deixam a gente acabada.
E assim, eu não sei vocês, mas como eu falei, eu cheguei igual a Ana, amargurada na alma. Não tenho vergonha de dizer, porque o Senhor fala que tudo é para honrar o nome dele. Glória. Mas eu sei que do jeito que eu cheguei, do jeito que foi falado aqui, eu vou ser curada. Aleluia. Deus vai renovar, Deus vai restaurar. Porque ele fala isso. Ele fala que o choro dura uma noite, a alegria vem para amanhã. Ele fala que ele é o consolo, ele fala que ele é restaurador, ele fala que é aquele que cuida, que é o pai que bota no colo e zela, que debaixo das asas dele estamos seguros. Aleluia. Então, mesmo amargurada, eu vim com a certeza de que eu saio outra pessoa. Glória. Eu vim com a certeza de que o que tem nas Escrituras é cumprido até hoje. Então, se Deus deu uma promessa, ore incansavelmente. Consagrem ao Senhor. Se Deus deu o seu casamento e ele está destruído, Deus não deu, é só ele que toma. É só ele, não é o homem. Não é a fofoca, é só Deus. Então, se ele ainda não tomou, continue orando. Se você está com problema de saúde, Deus ainda não deu a cura, mas ele disse que ia dar, continue orando. Continue confiante nos planos de Deus. Faça igual a Ana. Hoje aqui foi falado, o primeiro louvor, eu acho que falou sobre as mulheres da Bíblia. E a gente somos essas mulheres. Né? A gente não foi escolhida à toa. Somos a geração eleita. Somos as mulheres. Mulheres que têm que ter discernimento, que têm que viver conforme a palavra. Mulheres que têm que ser sinônimo de edificar o lar. Mulheres que têm que aprender que na hora do desespero não se vai contar para amiga, se vai para os pés do Senhor. Mulheres para aprender que teve um problema, não precisa ligar para A ou B, é se prostrar a Deus. Porque quem resolve é aquele, mas ninguém. Mulheres que têm que entender que eu estou desesperada, mas eu vou orar. Porque eu oro quando estou bem, porque eu não vou orar quando eu não estou. E Deus faz isso. Deus cura, Deus restaura. A gente serve a um Deus que tudo pode, ele não fala isso. E eu tenho certeza que se eu perguntasse a qualquer um aqui, vocês iam ter um testemunho. Algo que vocês dizem assim, é impossível, mas Deus fez. Aleluia. Deus fez na minha vida. E ano passado, nessa época, eu estava no hospital. Meu pai passou 3 meses internado. E aí a gente já passou a virada de ano, já entrou para o hospital. Já foi assim, direto. Eu estava viajando. E minha mãe ligou e falou o seguinte, seu pai se internou, venha. Só que aconteceu, minha gente, eu estava na BR, eu estava em outro estado, eu não conseguia vir no dia. E eu lembro que eu comecei a chorar, desesperada, porque ele estava num estado muito mal e eu, meu Deus, eu não vou estar lá com meu pai, eu não vou estar com meu pai. E eu lembro que o Senhor me acalmava. O Senhor dizia, eu estou contigo. Eu sou contigo, eu sou com ele. Se acalma. Aleluia. E passamos 3 meses no hospital. Eu não ia falar isso, mas eu não sei se alguém tem alguma coisa de doença. Se vocês têm, vocês vão entender ao final. Meu pai, quando entrou no hospital, ele entrou com a suspeita de câncer. Um mieloma espalhado já no corpo inteiro. E o médico me chamou a minha mãe e falou o seguinte. Primeiro ele proibiu todas as visitas por conta das defesas dele. E depois ele falou assim, eu vou liberar. Mas eu preciso que vocês se despeçam dele. Chamem a família e comecem a se despedir. Porque nós fizemos o que podíamos. Agora só Deus. Até o médico reconheceu isso. E aí eu comecei, fiquei desesperada, né? Óbvio. Eu disse, meu Deus, eu vou perder meu pai. Eu jamais queria. E eu lembro que o Senhor dizia assim, você me clamou pela restauração espiritual dele. Você me pediu para ele me servir. Aí eu lembrei, Senhor, é tudo teu. Durante os 3 meses de internação, eu presenciei algumas situações do meu pai. Eu presenciei meu pai ser reanimado na minha frente, ele ter paradas. Eu presenciei inúmeras coisas, mas nenhuma eu pedi a cura dele. Porque Deus mandou eu pedir a salvação. E eu lembrei, é de Deus. Eu não entreguei a vida dele a Deus. Então, se Deus quisesse levar ele naquela hora, eu estava tranquila. Porque por mais que eu ame meu pai, o meu pai celestial é maior. A ele eu devo tudo. Então eu orava, eu dizia, Senhor, o Senhor está fazendo por um propósito. O Senhor está fazendo por um motivo. Se for para o Senhor quebrar o homem e fazer igual aquele vaso na mão do oleiro, o Senhor vai fazer.
mas estamos debaixo da tua graça e debaixo da tua promessa. O Senhor tinha dito, eu vou mudar o homem. Ele mudou. Mudou no leito de hospital, mas mudou. Glória a Deus. A promessa dele foi cumprida. Ana nos mostra isso. Ana, ela mostra que não interessa o tempo. Quando Deus quer fazer, ele cumpre. Ana pediu um filho. Deus deu Samuel a Ana. Mas Deus deu mais. Ana teve outros filhos além. A Bíblia relata que o seguinte, a outra esposa de Elcana, que humilhava a Ana, ela ficou sofrida. Ana foi glorificada. Não ela, mas o que há nela, o Espírito Santo. Porque foi o temor dela. Porque foi a forma que ela orava ao Senhor. Foi ela não se cansar e mesmo abatida, ela ter a convicção de que Deus é Deus para cumprir. Deus é Deus para fazer. Glória a Deus. A Bíblia relata o seguinte: os fartos se alugaram por pão e cessarão os famintos. Até a estéril deu à luz a 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Gente, eu não sei se vocês estão conseguindo entender, mas esses 2 primeiros capítulos de Samuel é uma forma da gente ter uma noção do poder da oração. Aleluia! É uma forma da gente compreender que a promessa de Deus, ela é feita. Glória a Deus. Ela é cumprida. É o tempo dele, não é o nosso. Essa parte aqui, quando eu li, mexa completamente comigo. Porque fala que o Senhor abre a sepultura, mas ele também a fecha. Porque fala que o Senhor enriquece, mas também empobrece. Aleluia! Porque quando a gente tem, mas a gente não honra o Senhor, não dá glórias àquele que tudo pode, que é o dono, ele tira. Porque nada é nosso. Tudo é para honrar e glorificar ao Senhor. Glória a Deus! Quando eu orava pelo meu pai, eu disse, Senhor, eu não vou pedir a cura dele. Se a tua vontade for outra. Se a tua vontade for levar ele. Se o Senhor for levar, eu só te peço a salvação dele. Porque é melhor ele estar na glória do que aqui na terra e não ser salvo. Porque é muito melhor no dia do juízo final ele ter a certeza da salvação dele. Ele saber que estará no céu. E era isso que eu pedia. Hoje ele está em casa, está bem. Ele faz diálise, né? Ainda está na recuperação. Mas eu vejo a glória do Senhor. Aleluia! Todo mundo me pergunta como foi. Eu digo, meu Deus, foi desesperador. Eu chorava de madrugada no hospital com um lençol na boca para ele não ouvir. Das 24 horas, meu pai passava 21 horas sob efeito de remédio. Era oxigênio, era aquele que vê a pulsação, enfim, tudo isso. Porque ele parava do nada. Mas Deus, ele dizia diariamente a mim e a minha mãe, eu estou com vocês. Aleluia! A propósito, não peçam a misericórdia, deixem eu agir. Aleluia! Porque o trabalhar dele é único. Glória a O Deus! trabalhar dele é pessoal. Ele sabe onde vai cada um da gente. Aleluia, Deus! Ele sabe o que cada um precisa. Ele não vai fazer comigo a mesma coisa com você, porque são pessoas diferentes. A gente precisa ser quebrado diariamente para honrar a Ele. Porque senão o ego sobe. Senão a gente esquece a quem servimos. E nesse período de internação eu lembrava disso. O Senhor dizia, minha mãe era da área da saúde. E o Senhor falava, não adianta de nada. É como eu quero. Vocês podem conhecer o mundo, vocês podem mover o mundo, mas é como eu quero. Aleluia! E foi como ele quis. Meu pai saiu do hospital, passou uns 3 meses. Hoje ele faz hemodiálise. É com a fístula de catéter, mas meu pai está vivo. Aleluia! Meu pai hoje abre a boca e diz, eu sirvo a Deus. Oh, glória! O processo não foi mais doloroso, porque a gente teve essa convicção. E Ana, ela era essa mulher, no meio do desespero, ela orava. Ana pediu uma coisa ao Senhor, incansavelmente, era para ter filhos. E Ana orava. Ana entregou aquilo que ela ainda vai ter. Quem aqui ainda não é casada? Não é ainda, as meninas.
meninas, todas já são casadas? Não. Quem quer ter filhos? A quem vocês consagram o filho de vocês? A quem você diariamente diz, Senhor, é teu. Faz como quiser e da forma que quiser. Se não faziam, façam. Não só o filho, mas tudo. Mas hoje tirei o exemplo de Ana. Orem pelo que vocês vão ter, como Ana fez, já consagrando ao Senhor. Dediquem a vida de vocês ao Senhor. Porque eu perdi um tempinho até entender isso. E já não sou tão jovem. Mas eu queria ter tido esse entendimento antes. Então hoje, quando vocês já comecem a orar, Senhor, aquilo que o Senhor vai me dar já é teu. E aquelas que já são casadas, que já têm uma vida, orem da mesma forma. Porque às vezes a gente tem filhos que não estão na igreja. Né? Eu sei que hoje eu estou aqui por resposta de oração da minha mãe. Pelos joelhos no chão dela. E às vezes, por vezes, eu deixei me levar. Eu não escutei minha mãe. Então, se o seu não está aqui, orem. Porque o Samuel de vocês vai estar nesse altar. Aleluia! Vai estar prostrado aos pés. Vai ser um levita, vai ser um missionário, vai ser um pregador. Porque aquilo que Deus deu, Ele deu com promessa. Ele deu para ser cumprido. E aquilo dele é realizado. O Senhor fala que Ele é bom, né? Que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então eu creio que aquilo que Ele tem planejado é real. Aquilo que Ele tem para fazer, Ele faz. Só não vamos deixar se abater. Ana, mesmo abatida, Ana orava. Mesmo com a alma amargurada, Ana estava em oração. Ana não se deixou levar pelas circunstâncias. E a gente às vezes se deixa. Eu estou falando por mim. Hoje, por um momento, eu parei, eu chorava no meu quarto, pensando em tudo que estava acontecendo. Tive alguns dias difíceis. E até para chegar aqui foi difícil. Eu estava até falando para as meninas, eu vim de Uber. O Uber foi para um outro lado, completamente aleatório. Chegou lá e ele disse, moça, cheguei. Eu disse, não chegou, não. Eu não vou ficar aqui, eu não conheço aqui. Então, até nisso, estava meio desgovernado. Mas eu disse, há um propósito. Né? O Senhor, como foi falado, Ele tem tudo planejado. Ninguém veio aqui à toa. Né? Ninguém veio aqui sem um propósito. Então, assim, vamos pensar em Ana como uma mulher de admiração. Como uma mulher de exemplo. Uma mulher que se manteve fiel ao seu pedido. Eu creio que hoje a gente vai orar por alguns Samuéis. Sejam de pessoas ou de situações. E eu creio que eles vão chegar. Que a providência vai ser tomada. E até lá a gente vai fazer um voto. A gente vai fazer um ato hoje. Que até lá a gente vai se manter em oração. Que até lá a gente vai ser firme e consagrar o Senhor antes de ter. Que até lá a gente vai acreditar, porque a gente vive pela fé de que o Senhor vai nos dar. Vocês estão me entendendo? Que é a fé, é a oração. A resposta de tudo é a oração. Orem, jejuem, entreguem ao Senhor. Porque se é dele, tem que ser entregue a Ele. Não é entregue ao vizinho, não é entregue ao WhatsApp. Não é para entregar o Facebook no post como se fosse um diário. Não, é para entregar ao Senhor. Eu quero, então vou pedir ao Senhor que me dê. Porque se for a vontade dele, Ele me dá. Se for a vontade dele, Ele cumpre. A minha vida está despiorada. Entrega ao Senhor. Meu casamento está acabado. Entrega ao Senhor. Eu estou doente. Entrega ao Senhor. Porque mesmo que Ele não realize, Ele continua sendo Deus. Mesmo que Ele não faça, Ele ainda é fiel. E às vezes a gente pede tanto uma coisa que a gente esquece tudo que Deus já fez. Né? A gente às vezes apaga, dá uma amnésia seletiva. A gente só lembra do que a gente quer. Eu tive alguns pedidos que Deus nunca realizou. E hoje eu glorifico ao Senhor. Porque se Ele tivesse, eu não sei quem eu seria. Talvez eu fosse uma pessoa extremamente soberba, arrogante, que não reconhecesse que Deus é o dono da minha vida. Às vezes receber uns não também ajuda, também faz parte. Então orem. Mas se vocês orem acreditando quando Deus disser que vai dar. Se Deus confirmar, só esperem.
Fiquem na posição da mulher sábia, na posição da mulher do discernimento, na posição da mulher de oração, na posição da mulher que acredita que o Deus que ela serve é o Deus que é fiel para cumprir. Aquela mulher que Ana foi, é aquela mulher que temos que ser. É aquela mulher que a gente tem que ter em mente. Estou aqui para servir a Deus. Desde o ventre da minha mãe eu tinha um chamado. E o meu chamado vai ser servir ao Senhor. Vai ser crer que Ele vai cumprir aquilo que Ele me prometeu. Porque vivemos debaixo da promessa. Vivemos debaixo dos braços do Pai, daquele que guarda, daquele que está à frente. Somos filhas da herança. A herança do Senhor, aquela que está no céu. E a gente não tem que se abater e se deixar levar por nada, não. Porque Deus vai à frente. Ele é aquele que quebra grilhões. Ele é aquele que abre o mar. Ele é aquele que faz colunas de fogo. E Ele é aquele que vai dar o Samuel que a gente vai pedir essa noite. Ele é aquele que vai honrar o nome dele. Para quando a gente receber, lembrar a quem servimos. Glorificar aquele que nos prometeu. E Ana, ela foi essa mulher. Ana orou. E Ana subiu ao tabernáculo. Ela orou após conversar com o sacerdote Eli. E ali, quando ela saiu, Deus lembrou dela. A Bíblia relata isso. E Deus lembrou-se dela. Aleluia! Um tempo depois, Ana engravidou. E Ana teve um homem. Naquela época, ter um homem era algo grandioso. Tinha que passar uma herança, tinha que passar essa hereditária. E Ana teve. E Ana consagrou Samuel a Deus. Aleluia! Ana honrou a promessa dela. Quer ser honrado? Honre. Quer ser exaltado na terra? Exalte aquele que está nos céus. Aleluia! Quer glorificar? Glorifique antes. Que a gente venha diminuir. Que a gente venha lembrar que não somos nada. Somos pó. Voltaremos para o pó. Né? Mas quem está à frente é Deus. E Ana, ela foi essa mulher. Ana, ela foi a mulher que orou. Eu fico imaginando, meu Deus, é muita fé, é muita sabedoria você entregar um filho, sendo que você é estéril, sendo que você nem tem. Eu não consigo me imaginar assim ainda. E eu oro para que Deus me mude, me faça ser uma Ana, que mesmo em minha dificuldade eu esteja ali orando a ponto de confundir as pessoas. Estou passando pela prova, mas estou orando. Estou na dificuldade, continuo orando. E Ana foi essa pessoa. Ana orou, Ana entregou o Samuel dela antes de ter. Eu imagino assim que, para quem é mãe, entregar um filho é você abrir mão talvez do seu bem mais precioso. Porque minha mãe, por exemplo, ela é super ciumenta. Até com a amizade, às vezes ela fica brincando. Tá muito próxima de uma amiga, hein? Ih, menina, para aí um pouco. Então imagine, você abrir mão. Você dizer, Senhor, eu não estou te pedindo. Eu ainda não tenho, mas já é teu. Aleluia! E eu fiz isso com o meu pai. Eu não fiz isso com um filho. Eu fiz com o meu pai. Eu fiz, Senhor, eu estou te pedindo pela salvação. Mas ele já é teu. Ele já está nas tuas mãos. O Senhor curou. Da forma dele curou. E eu creio que meu pai já está curado. Porque ele está vivo, né? Ele está glorificando o nome de Deus. Então, assim, para mim, essa é a maior cura. Foi a cura espiritual. E Ana fez isso, minha gente. Ana entregou o bem dela mais precioso. Aleluia! Ana entregou aquilo que ela orava por anos. Aquilo que foi motivo da alma dela se contorcer. Ficar dolorida. Antes dela ter nas mãos, antes dela ter no ventre, ela já disse, Senhor, é teu. Às vezes as coisas na nossa vida demoram porque a gente não entrega. Porque a gente pede. A palavra fala que primeiro buscar o reino. Às vezes a gente busca outra coisa. Às vezes a gente busca satisfazer uma vontade da carne. Às vezes a gente busca uma luxúria. Às vezes a gente busca bens materiais. E Deus? Às vezes sua bênção não chegou porque você não está pronto. Porque você está esquecendo a sua maior objetivo, que é Deus. Porque você está esquecendo de consagrar ao Senhor aquilo que Ele vai te dar. E Ana não. E Ana foi tão fiel que depois que ela teve Samuel, as Escrituras relatam
que ela não subiu ao tabernáculo imediatamente. Ela falou a Eucana o seguinte: irei amamentá-lo. Quando acabar, irei lá, eu mesma irei entregá-lo. Ana foi. Ela amamentou o filho. Ao final, ela foi até lá e disse: aqui está o motivo da minha oração. Ela foi atendida. Ana, na oração dela, ela pede: Senhor, se o Senhor não se esquecer de mim, eu não me esquecerei de ti. Aleluia. Ela lembrou. Deus sabia tanto do coração de Ana, e hoje foi falado aqui no louvor, acho que é a irmã que falou que Deus sabe o seu coração. Deus sabia tanto o coração de Ana que ele entregou, porque ele sabia que ela ia cumprir aquilo que ela também tinha falado. Ele sabia que ela ia devolver. Quando você ora e você diz: Senhor, é teu, é de coração, é da boca para fora. Vocês estão entregando pronta para Deus dizer: então me dá, se é meu eu quero de volta. Ou vocês entregam só por falar? Porque Ana não. E para a gente ver a promessa se cumprida, a gente tem que fazer exceções. A gente tem que abrir mão de algumas coisas. Às vezes são de pessoas, às vezes são de situações, de lugares. Ana abriu mão do filho. Ela pediu, Deus deu, mas ela disse: se o Senhor quiser, é seu. O Senhor já me honrou. O Senhor já mostrou a sua fé. O Senhor já fez cumprir a sua promessa. Ana, ela era mulher de oração. Aqui tem mulher de oração? E eu queria fazer o seguinte com vocês. Tem essas caixas aqui. Eu queria que vocês viessem à frente para a gente fazer um voto. Para a gente fazer um voto, consagrar aquilo que vocês querem. Entregue o Samuel de vocês a Deus. Aleluia. Clamem ao Senhor para dar aquilo que vocês desejam. Mas clamem já entendendo que se é do Senhor, Ele pode pegar. Clamem com a certeza de que vocês serão ouvidas. Que esse altar será testemunho do que Deus fez na vida de vocês. Clamem ao Senhor, orem, mas orem com a fé que Ana teve. Com a fé de que o Senhor ia dar, de já recebendo, antes mesmo que o Senhor está nas mãos dela. Glória a Deus. Vocês podem vir à frente? Aleluia. Vamos fazer uma oração. Queria que todas viessem. Vocês veem? Afasta as cadeiras se for necessário. Aleluia. Glória a Deus. Igual tem essas caixas aqui, tem uma que fala família, vida. Às vezes o Samuel da gente é uma família, é um parente. Às vezes é uma situação de saúde. Entreguem a Deus. Deixem Deus ministrar no coração de vocês. Queria também pedir a pastora que orasse todas as vezes. Aleluia. Glória a Deus. Que a gente levantasse um clamor de abrir os céus. A gente levantasse um clamor de sentir a presença do Espírito Santo. Do Senhor dizendo: eu ouvi o teu clamor, como ele falou com Ana. Eu ouvi. Vai em paz que eu te darei. Que hoje a gente tenha Samuel sendo atendido aqui. Que a gente tenha hoje a certeza que somos mulheres de oração. Que somos mulheres que servem ao Senhor. Mulheres que vivem debaixo da promessa. Que se Deus prometeu, Ele cumpre. Então entreguem hoje o Samuel de vocês. Peçam pelo Samuel de vocês, já crendo que o Senhor vai dar. Porque estamos aqui por um propósito. A Bíblia fala que aquilo que é ligado na terra será ligado no céu. E eu creio que hoje será ligado mudanças. A sua casa, a sua família, o seu relacionamento, o que for, entreguem ao Senhor. Entreguem já na convicção de que como filhas temos autonomia, temos autoridade de dizer que já recebemos. Temos autoridade de repreender o inimigo em nossas vidas, na vida daqueles que são nossos. Temos autoridade de repreender o inimigo em nossa casa. Temos autoridade de pedir a cura e a libertação de toda a alma amargurada. De todo sentimento que não corresponde àquilo que Deus tem pra gente. Porque Deus nos fez para ser mulheres dele. Mulheres que têm a ousadia de honrar o nome